com a paz do Senhor? Amém. Quantos vão orar comigo? Amém. Querido e eterno Deus, Pai que está no céu, chama aqui diante da tua presença, Deus, para entregar, Senhor Deus, servo como um canal nesta tarde. Deus, ele seja ministrado a tua palavra, Senhor Deus, com ousadia, com coragem, Senhor Deus, com convicção, Senhor Deus, e para esta palavra entrar nos corações de cada jovem desse, Senhor. Eles possam sair diferentes, Senhor. Eles passam, Senhor, pensando, Senhor Deus, pensando em fazer as coisas de Deus com dignidade, Senhor, com simplicidade, Senhor. E o teu amor entre em cada coração nessa tarde. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Brahma agora. Santos e santas de Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos felizes com a presença de Jesus. Podem dizer glória a Deus. Aleluia. Para mim é um motivo de muita felicidade, de muita alegria poder estar aqui compartilhando nesse momento a presença de Deus com os irmãos. Para mim é um prazer muito grande poder estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus. É uma felicidade imensa. Não tenho palavras para explicar a alegria do meu coração nesta tarde. Agradeço primeiramente ao Senhor, ao meu Deus, por esta oportunidade. Agradeço a Ele pelo cuidado que Ele tem tido para com a minha pessoa. Agradeço também a vida do meu pastor, o pastor Manuel Xavier, ali no campo do Trairi, na cidade de Santa Cruz. Ele é o pastor responsável por aquele campo. Deus abençoe meu pastor. Eu trago as saudações dele. Também agradeço a Deus pela vida do presidente da mocidade ali de Santa Cruz, o diácono Dagoberto. Foi por intermédio da pessoa dele que nós chegamos até aqui. Agradeço a Deus também pela vida do vice-presidente da mocidade, nosso irmão Júnior, que veio conosco. Deus abençoe o Júnior, Deus abençoe a sua família. E também agradeço a Deus pela vida do pastor desta igreja e também do presidente da mocidade, Dom Milton. Deus abençoe ele. Nunca me esquecerei desta oportunidade, nunca me esquecerei do carinho que ele teve para comigo, de poder atender esta solicitude que foi feita através do presidente da mocidade, do presidente Dagoberto. Deus abençoe a Bilton, Deus abençoe a ele, e Wilson, Deus abençoe a ele, em nome de Jesus. Meus queridos, no começo desse ano, eu estava um pouco longe daqui, o Senhor me levou para pregar em outra nação. Eu estava ali no Equador, passei 30 dias pregando a palavra de Deus ali. E quando eu estava lá, eu recebi a notícia através do vice-presidente, do irmão Júnior, de que eu estaria aqui dando uma parcela de contribuição daquilo que Deus me havia dado. Então eu fui orar ao Senhor, perguntei a ele qual era o tema do congresso. E eu até sorri na hora que ele me disse o tema, porque não é comum hoje em dia tema de um congresso falar a respeito da volta do Senhor Jesus. Algumas igrejas eu posso falar com conhecimento de causa, algumas igrejas no Equador, na Colômbia já não falam mais da volta de Jesus, mas eu estou feliz porque nessa tarde estamos aqui para celebrar um dia que está muito perto. Então eu fui orar ao Senhor, fui pedir uma palavra. Eu estava orando e não podia estar nenhum amigo meu, porque eu estava esperando esse momento. Eu estava orando e disse: Senhor, uma palavra, Senhor, para poder ministrar na tua igreja, uma palavra para poder ministrar para os teus filhos. Então, irmãos, sem receber a confirmação, eu comecei a preparar o sermão. Só que eu não sei pregar o sermão, mas comecei a preparar. Eu estudei hermenêutica, estudei homilética, comecei a preparar o sermão. Então o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: você não vai precisar preparar sermão. Eu disse: mas por que, Espírito Santo? Seu sermão não vou conseguir pregar. Ele disse: seu sermão você consegue pregar. Sem a homilética você consegue pregar. Sem a hermenêutica você consegue pregar. A única maneira como você não consegue pregar é sem a minha presença. Até o mais letrado vai conseguir pregar. E veja, o agricultor, até o mais letrado vai entender a mensagem. Porque quando o Espírito Santo dá a mensagem, não precisa de homilética, não precisa de hermenêutica, somente a presença dele é necessária para que a mensagem seja entregue. Quantos vão orar por mim
aqui nessa tarde, diga: eu vou. Então fique de pé, por gentileza, e abra sua Bíblia, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Eu não sou pregador, não sou um bom pregador, mas o Senhor me ha confiado esse trabalho, então, com muito cuidado, com muito temor e tremor, eu me aproprio da tribuna do Senhor para lhes falar a palavra de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Inclusive para mim, eu acredito que eu seja a pessoa, o preletor mais jovem que está pregando e me ajudando. Eu acredito, inclusive, nós acho que eu tenho 50 anos, né? Não é só porque não estou de idade, não, mas eu sei que eu sou o mais jovem dos que passaram por aqui pregando. Apocalipse de João, capítulo 2, quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: espere que eu vou também. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante. Assim está escrita a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei. Vou repetir: ser fiel até a morte, dar-te-ei A coroa. somente as moças. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Agora os rapazes, eu vou provar que a gente é mais forte. Eu vou provar que a gente é mais forte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei A coroa da vida. Aleluia. Eu vou dar uma segunda chance, porque as mulheres merecem uma segunda chance. Claro, elas são mais fortes que nós. Vamos ver. Ser fiel até a morte, dar-te-ei. Os rapazes, mais uma vez: ser fiel até a morte, dar-te-ei A coroa da vida. todos juntos para ficar mais bonito. Ser fiel até a morte, dar-te-ei. A coroa da vida. Sente glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, meus amados irmãos, igreja do Senhor, ouvintes da palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler, Apocalipse capítulo 2, na verdade, no rolo original, esse texto ele tem uma continuidade, ele não para no último versículo do capítulo 2. Na verdade, metade do capítulo 2 e parte do capítulo 3 faz parte de um só rolo. Este rolo, João, quando escreve, quando recebe a revelação do Senhor Jesus, este rolo ele está fazendo menção às 7 igrejas da Ásia. João, quando escreve esse texto, João está utilizando de algumas linguagens. Eu vou lançar a mão nessa tarde para que você entenda a profundidade do texto que acabamos de ler. Quando se fala no livro de Apocalipse, se fala na instituição mais importante que existe na face da terra. Esta instituição é a igreja do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus, faltando uma semana para se despedir dos seus discípulos, ele reúne os seus discípulos e faz uma pergunta. Ele diz: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, os discípulos respondem para o Senhor: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és João Batista ou um dos profetas. Então Jesus pergunta para os discípulos: mas vós, o que dizeis que eu sou? Então a Bíblia diz que Pedro toma a frente e diz: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus responde para Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. De sorte que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, quando utiliza o termo igreja, ele está utilizando pela primeira vez no Novo Testamento esse termo. No original, o termo igreja é o termo eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Jesus utiliza
chamados não para ficar dentro de um templo, mas foram chamados para fora. A igreja de Jesus, ela tem, pelo menos no meu entender, 3 fases que eu considero como fundamentais. A primeira fase da igreja se encontra na crucificação, onde a igreja foi vestida. A segunda fase da igreja se encontra no Pentecostes, onde a igreja foi revestida. E a terceira fase da igreja se encontra no arrebatamento, onde a igreja será transformada. Quando eu penso, quando eu olho, quando eu memorizo na Bíblia o número 3, eu tenho que lhes dizer que a Bíblia ela não trata da doutrina da numerologia. Porém, alguns números na Bíblia fazem referência a questões espirituais. Todas as vezes que na Bíblia você encontrar o número 3, lembre-se, Deus está fazendo uma aliança com alguém. Só para que você entenda o que eu estou falando, a Bíblia diz que Deus estabeleceu a nação de Israel através de 3 homens: Abraão, Isaac e Jacó. Depois que ele estabelece a nação de Israel, ele prepara para aquela nação 3 grandes festas: a festa do tabernáculo, a festa das semanas e a festa do Pentecostes. Depois disso, aleluia, ele monta o tabernáculo, e o tabernáculo também era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Dentro da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, também tinha 3 coisas: a vara de Arão, um pote contendo maná e as tábuas da lei. Quando eu olho para a Bíblia, eu lembro de que Daniel orava 3 vezes por dia, e o mesmo tinha 3 amigos. A Bíblia me diz que um cordão de 3 dobras é mais fácil que nenhuma da face de Deus. Existem anjos chamados de serafins. Estes anjos, eles têm 3 pares de asas: um cobre os olhos, outros cobre o ventre e outros cobre os pés. E estes anjos pronunciam 3 palavras dizendo: Santo, Santo. Orava 3 vezes por dia. A mesma Bíblia nos diz que Jesus, quando nasceu, entregaram para ele 3 presentes: ouro, incenso e mirra. A Bíblia também nos diz que Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia também nos diz que Pedro disse que amava Jesus por 3 vezes. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, verso 19, que a coluna da igreja são estes 3: Pedro, Tiago e João. A Bíblia também diz que Paulo disse: eu orei 3 vezes para que o espinho me saísse da carne, e eu lhes digo que no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Não consegue a presença de Deus ressuscitado. Levanta a mão assim, deixa eu ver. Jesus nessa tarde está fazendo aliança. Jesus nessa tarde está fazendo aliança. A igreja de Parnamirim vai ser abalada. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus é um e ao mesmo tempo é 3. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. A Bíblia também nos diz que o homem é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. O apóstolo João disse: e estes 3 testificam do Filho, o Pai, o Espírito e a palavra. E eu lhes digo que Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, eu não sei o nome, eu estou no meio. Jesus está no meio de nós nessa noite, nessa tarde. Quando sente a presença dele, quando sente. Aleluia, glorifica o nome dele aí. O Senhor estabelece a sua igreja. A igreja que Jesus estabelece, ela tem algumas funções. A primeira função da igreja é dar esperança. A segunda função da igreja é criminalizar o pecado. A terceira função da igreja, e pronto, é dar esperança aos perdidos. A última função da igreja é ser cheia do Espírito Santo. A nossa função na terra é sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Quando somos cheios do Espírito Santo, caia quem cair, a gente continua de pé. Quando somos cheios do Espírito Santo, não precisa de pregador internacional. Somente a presença de Jesus é suficiente. Quando somos cheios do Espírito Santo, não importa se o irmão errou o português, não importa se ele não entende nada de grego. O que importa é que quando ele pega no microfone, parece que Jesus se aproxima dele e diz: o amigo dele está aqui nesta tarde. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles não sentem para dar glória a Deus. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles dão glória a Deus para sentir. Então nessa tarde glorifica o nome de Jesus. Porque esta nação, a igreja de Jesus, se verão levantada nesta tarde. Eu
A mensagem que o Senhor entregou para a igreja é uma mensagem muito boa. Jesus estava com os seus discípulos e ele se desperta aqueles homens. Nós chegamos na carta ao Apocalipse, ou na Epístola Apocalipse, ou livro de Apocalipse. Nós chegamos nessa carta, nesse livro, e nós encontramos ali 7 igrejas. As 7 igrejas que estão retratadas no Apocalipse, segundo a tradição dispensacionalista, não faz parte de 7 cidades, não faz parte de 7 igrejas instituídas, e sim faz parte, faz menção à história da igreja de Jesus na terra. A igreja de Jesus é a instituição mais maltratada. A igreja de Jesus é a instituição mais perseguida. A igreja de Jesus é a instituição mais blasfemada que existe na face da terra. Ele mesmo disse: se o mundo vos odeia, ou melhor, se o mundo vos ama, sabei que o amor do Pai não está em vós. Vivemos hoje um período em que a igreja quer abraçar o mundo. Vivemos hoje um período onde os ministros querem agradar o mundo. Mas Jesus nunca pregou assim. Todas as vezes que Jesus pregava, ele pregava a verdade. Quando ele chega para o jovem rico pergunta o que deveria fazer para herdar o reino de Deus. Então Jesus disse que ele teria que vender tudo aos pobres e seguir ele. Só que ele não deu ouvidos àquilo e foi embora. Nunca mais você encontra Jesus encontrando aquele moço. Jesus tem uma palavra só. Jesus tem uma palavra firme. Jesus tem uma palavra única. Muitos dos ministros de hoje em dia já se corromperam porque fizeram com que sua mensagem se adaptasse ao povo e não o povo se adaptasse à mensagem. O apóstolo Paulo disse: cuidado, Timóteo, porque haverá um tempo em que se ajuntarão doutores para poder falar aquilo que o ouvido quer escutar. Ajuntarão homens com comichão nos ouvidos só para escutar coisas boas. Mas Timóteo, tu porém segue a sã doutrina, doa quem doer, machuca quem machucar, mas segue a palavra do irmão. Se a coração está sentada através da palavra, chore, mas chore de alegria, porque se Jesus está te corrigindo, é porque ele tem um plano na tua vida nesta terra. E eu te digo, quanto mais bater em você, quanto mais perseguir em você, mais Jesus vai te levantar, mais Jesus vai te exaltar. Quando eu tenho esta palavra, levanta a mão, só para poder começar a mensagem agora. Glória a Deus. Nós encontramos as fases da igreja, que eu não vou pregar sobre as 7 igrejas, obviamente, mas eu queria falar sobre a igreja de Cristo. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Se você lembrar, a igreja de Éfeso era uma igreja que conhecia muito a palavra de Deus. Era uma igreja que não tolerava os nicolaítas, não tolerava aqueles que diziam que eram judeus e não eram. Era uma igreja que conhecia muito a palavra e havia aprendido com os grandes mestres. Segundo a tradição, nesta igreja passou João ensinando. Segundo a tradição, nesta igreja o apóstolo Pedro também pregou. Segundo a tradição, nesta igreja Timóteo também passou. Ou seja, grandes homens de Deus passaram por ali. Mas dentro da tradição dispensacionalista, eu lhes digo que esta fase da igreja, a fase da igreja de Éfeso, é a fase da igreja apostólica, é a fase onde a igreja estava aprendendo com Jesus. Ele estava aprendendo com Jesus aos pés dele, e a Bíblia nos diz que Jesus chega para eles e diz: haverá um dia que o pastor será ferido e as ovelhas andarão como ovelhas que não têm pastor. Se vocês lembrarem, o texto de Éfeso diz: ô Éfeso, eu não tenho quase nada contra ti, eu só tenho uma coisa: vocês esqueceram o primeiro amor. Os discípulos andaram com Jesus, mas quando Jesus foi crucificado, eles abandonaram Jesus. Era a igreja de Éfeso, era a primeira fase. Depois disso, meus irmãos, entra a segunda fase da igreja. É sobre esta fase que eu quero falar rapidamente. A segunda fase da igreja é a fase da igreja de Esmirna. A palavra Esmirna é o nome da cidade, e a cidade de Esmirna tem esse nome porque nessa cidade se produzia a mirra. O que era a mirra, pregador? A mirra era um produto utilizado para fazer essência. A mirra era um produto utilizado para fazer perfume. Quando iam produzir a mirra na cidade de Esmirna, que ficava sobre um monte, os homens colocavam a mirra no chão. Lá viam os judeus pisando a mirra. Quanto mais pisavam
você não tem nenhum poder, se do Pai não fosse te dado. Então Pilatos olha para Jesus e Jesus começa a falar da verdade. Então Pilatos diz para Jesus: mas Senhor, o que é a verdade? Jesus não responde. É o único momento na Bíblia que Jesus não dá resposta. Jesus não responde para Pilatos o que era verdade. Sabe por quê? Jesus tinha graça para dizer a verdade para Pilatos, mas Pilatos não tinha graça para escutar a verdade de Jesus. O mundo rejeita Jesus, porque a verdade contida nessa Bíblia é uma verdade que machuca o ser humano. O homem ama o pecado, o homem adora estar longe de Deus. Mas nesta tarde eu estou pregando para aqueles que foram revestidos do amor de Deus e que nesta tarde estão aqui, não porque é um congresso, nesta tarde estão aqui, não por causa de um pastor, por causa de um pregador, estão aqui tão somente porque querem sentir a presença de Jesus. A presença de Jesus. Glória a Deus! O primeiro homem a morrer nessa igreja foi o Senhor Jesus. Depois, o próximo que morreu foi Estevão. Estevão foi apedrejado. Ele foi assassinado. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, que ele não era apóstolo, ele consentiu na morte de Estevão. Vou contar um pouco da história da igreja de Espírito para você saber. Eu já consigo contemplar pessoas chorando daqui, já estão entendendo que vai ser obrigado. O segundo homem que morreu nesta igreja foi Tiago, o maior. Tiago, o maior, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago foi decapitado, mas antes de ser decapitado, ele estava em uma cova. Nessa cova que Tiago estava dentro, existiam outros prisioneiros. Tiago não era o da vez. O da vez era o rapaz para quem Tiago estava pregando. Então chega o carcereiro e diz: ei moço, chegou a sua hora de morrer, chegou a sua hora de perder a cabeça. Então Tiago disse: não leve ele agora não, me leve no lugar dele. Então o carcereiro olhou para Tiago e disse: por que você está fazendo essa oferta? Tiago disse: porque eu estou pregando para ele até agora e ele ainda não aceitou Jesus. Se ele morrer agora, ele não tem caminho certo. Porém, se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Existe um amigo meu esperando, existe um amigo meu me esperando em outro lugar. A história nos diz que Tiago vai ser decapitado. Depois que Tiago é decapitado, o Espírito Santo enche aquele moço dentro da cova e ele se transforma em um dos maiores pregadores da igreja primitiva. O terceiro homem a morrer foi Barnabé. Se você lembra, Barnabé, ele é um homem rico. Barnabé fez viagens com o apóstolo Paulo. Barnabé deixou toda a riqueza para servir Jesus. Ele estava pregando na Etiópia. Pegaram Barnabé e disseram: Barnabé, será que você acredita mesmo que o Jesus a quem você está pregando? Ele disse: claro que eu acredito. Então ou você nega, ou olha para aquela fogueira, Barnabé, a gente vai jogar você ali dentro. Barnabé baixa a cabeça. Então o centurião diz: agora ele vai negar, agora ele vai dizer que não quer mais Jesus. Ele perdeu todo o dinheiro, investiu em algo que não valia nada. Então Barnabé levanta os olhos, com lágrimas nos olhos, um sorriso estampado no rosto. Ele disse: pode me levar para a fogueira, porque eu já estou acostumado com o fogo. O meu Jesus é fogo, o meu Jesus é uma presença quente. Aleluia. Lançaram Barnabé dentro da fogueira, meus irmãos, mas ele não negou Jesus. O quinto foi João Marcos. Se você lembra, João Marcos era sobrinho de Barnabé. João Marcos foi para a primeira viagem com o apóstolo Paulo e voltou na metade da viagem. Você não sabe, mas João Marcos foi quem escreveu o Evangelho de João. E esse João Marcos, pegaram ele e disseram: João Marcos, você tem que negar Jesus. Ele disse: não posso. Bem que o mundo quer que eu negue, mas eu não posso. Existe algo dentro de mim que não me deixa negar ele. Então fique sabendo uma coisa, João Marcos, está vendo aquela carruagem ali com 3 cavalos? Nós vamos amarrar você, vamos arrastar você por toda a cidade de Alexandria. E se os irmãos que estudam sabem, Alexandria é uma cidade conhecida por ter muitas pedras de ponta. Aleluia. Quando João Marcos viu aquilo, disse: não tem problema, pode me amarrar, mas de Jesus eu não desisto. Amarraram João Marcos naquela carruagem, saíram arrastando João Marcos. O corpo dele ficou despedaçado na cidade de Alexandria, mas ele não negou Jesus. O sexto foi o apóstolo Pedro. Chegaram, pegaram Pedro e a esposa dele e disseram: Pedro, o grande apóstolo, quando a gente mata Pedro, o evangelho vai acabar. Quando a gente matar esse homem, o evangelho vai se findar. Pegaram Pedro, pegaram a esposa dele, colocaram cada um em um compartimento e olharam para a esposa dele e disseram: você vai morrer por causa do testemunho de Jesus. Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, ele diz:
ele, olhando para trás, olhou para sua esposa e disse: filha, não esqueça do Senhor, porque ele não esqueceu. Eu havia negado ele, e mesmo assim ele não me esqueceu. Decapitaram a esposa de Pedro, pegaram Pedro, irmãos, prepararam a cruz para ele. Ele olhou para a cruz e disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pegaram a cruz, voltaram de cabeça para baixo, e Pedro estava naquele momento vendo o mundo como o mundo era. A Bíblia diz que depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, foi dando um movimento espiritual. Eles fizeram em Jerusalém, que a Bíblia diz, os apóstolos fizeram o mundo ficar de cabeça para baixo. Quando isso acontece? Quando temos o Espírito Santo. Pedro estava ali de cabeça para baixo e disseram: ei apóstolo, ei Simão, ei filho de Barjonas, negue Jesus. Ele disse: não nego, pode arrancar minha cabeça. Que honra, Senhor, poder morrer pelo teu evangelho. Arrancaram a cabeça de Pedro, mas Pedro também não negou Jesus. Depois de Pedro foi Paulo. Paulo ficou preso na sinagoga de Roma. Despedaçaram Paulo e depois arrancaram sua cabeça, mas ele também não negou Jesus. O outro foi André, irmão de Pedro. André foi ser crucificado e disse: eu também não sou digno de morrer como meu mestre. Então pegaram a cruz, fizeram um X, e daí fica conhecido até hoje da Igreja Católica como o dia da cruz de Santo André. É uma cruz em X. Mataram André, mas ele também não negou Jesus. O próximo foi Timóteo. Timóteo estava pregando em Éfeso. Então ele olha e muitos homens pagãos fazem uma cruzada em Éfeso, levaram uma cruzada pagã para dizer que Jesus não era o Senhor. Então Timóteo chega lá dizendo: isso é mentira, esse Deus que eles estão pregando não ressuscitou, mas o meu Jesus ressuscitou. Pegaram Timóteo, apedrejaram Timóteo, arrancaram a cabeça dele, expuseram a sua cabeça na igreja de Éfeso, mas Timóteo também não negou Jesus. O próximo foi Natanael, que também é conhecido como Bartolomeu. Este é o mais lindo que eu vejo, esta morte é a mais linda que eu vejo, por assim dizer. Pegaram Natanael e disseram: Natanael, ou Bartolomeu, negue Jesus, senão você vai morrer. Ele disse: eu não nego, não posso. Pegaram Natanael, deitaram ele no chão, irmãos, abriram as suas pernas, abriram os seus braços, cravaram suas pernas, cravaram seus braços na terra, pegaram a espada e começaram a arrancar o seu couro, como se estivesse arrancando o couro de um cabrito. Ele urrava de dor, ele clamava ali porque estava doendo muito. Mas eu posso lhes assegurar, aquele homem para quem Jesus disse: eis aí o verdadeiro israelita, em que clamou, aquele homem também não negou Jesus. Eu tenho uma pergunta para te fazer: você se entregaria na morte por Jesus? Você se entregaria na morte pela pessoa dele? Mas eu posso lhes assegurar, não precisa mais. Já passou essa época de perseguição ferrenha. Agora o convite é: se você não tem a capacidade de se entregar na morte para Jesus, eu tenho um convite para te fazer: se entregue na vida para Ele. Dedique toda a sua vida para o Senhor, dedique toda a sua vida para o Eterno. Quantos desejam dedicar toda a vida? Levanta a mão, por favor, meus irmãos, e adore o nome. Mas eu vou entregar a mensagem até o fim. Eu vou entregar a mensagem que agora não foi proposto ao piano, mas eu vou entregar mesmo que Deus mandou eu dizer para a sua igreja. Depois que matou Natanael, o próximo foi Tomé. Tomé, que de primeiro passo não acreditou que o Senhor havia ressuscitado. Só que depois que ele encontrou com o Senhor, a sua fé cresceu de uma maneira. E prepararam o bezerro de ferro. Se você não negar Jesus, a gente vai colocar você dentro daquele bezerro de ferro, e a gente vai aquecer ele e você vai comer como um doce na terra. Ele disse: enquanto eu não tinha visto ele, eu não acreditava, mas agora que eu vi, não posso negar. Eita Deus, aleluia! Jesus é o Senhor da minha vida. Foi muito tempo vivido a minha vida com Ele, mas mais lindo é poder morrer na presença dEle. Aleluia! Que coisa linda, que saudade da igreja de Esmirna. Esmirna, a igreja que deixou saudades, a igreja que eu sinto falta. Depois de Tomé, meus irmãos, foi Mateus.
Mateus foi gravado na terra e teve a sua cabeça arrancada. Depois de Mateus foi Simão Zelote, que foi crucificado. Depois foi Matias, e alguns estudiosos dizem que aquele Matias era o Zaqueu, que está lá no capítulo 19. Por isso que Pedro disse que para ser apóstolo tem que ter convivido com o Senhor e Zaqueu alguém convivido. Depois foi Lucas, discípulo de Paulo. Penduraram Lucas em uma oliveira. Ele morreu enforcado. O penúltimo foi enforcado. E Jesus disse: é a minha teologia. E aqui eu encerro a mensagem dessa tarde. O último apóstolo, o apóstolo João, convidou você para ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus aqui? João foi para Patmos. João foi preso. Não negou Jesus lá. A média de vida de quem vivia em Patmos era o local onde se fazia carvão mineral. As doenças pulmonares que aqueles homens tinham por pelo menos 3 anos. João conviveu mais de 10 anos lá e nunca sofreu de nada. João já estava velho. Era o último apóstolo. Ele não foi assassinado. Pegaram João e disseram: João, você tem que negar Jesus. Ele disse: de maneira nenhuma. Vivi toda a minha vida com o meu mestre, não posso negar. Porque eu reclinava a minha cabeça no peito dele. Eu escutava as batidas no coração dele. Eu não posso negar meu Senhor. Pegaram João e levaram ele para cima de um pináculo de um templo de aproximadamente 30 metros de altura. João já com cerca de 95 anos. João vê a altura da queda. Olha para frente e os centuriões dizem: e aí, João? Vai negar ou não vai negar? Ele disse: não nega. Empurraram João, irmãos. João cai. Um velho de 95 anos de idade. João cai, todo mundo lá em cima olhando e dizendo: acabou-se a era apostólica. Acabou-se a pregação do Evangelho. Esse é o último. Depois que ele morresse, como Gamaliel tinha dito, não era de Deus e a obra vai acabar. Só que quando eles estão comentando isso, eles olham para baixo e eles percebem que tem um movimento acontecendo ali. Aquele velho, já de cabelos brancos, a sua barba já mal feita, os seus dentes tortos, as suas veias já salientes, aquele homem se levanta sem nem o osso quebrar. Aleluia! Bate a poeira no seu corpo e diz: eu não posso morrer antes que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Desce depressa, porque o apóstolo está vivo, a gente tem que matar. Desce depressa. Desceram correndo. João não podia correr, que era muito velho. João tentava correr, mas em 2 minutos os soldados pegavam ele. Pegaram João, foram para a última tentativa. Arrastaram João. Chegaram no local onde tinha uma panela de azeite fervendo. Irmãos, azeite de oliva borbulhando. Pluf, pluf. Pegaram na mão do apóstolo e disse: e aí, apóstolo? Vai encarar a bacia de azeite? Ou tu nega, ou a gente joga tu aí dentro. Ele disse: eu não posso negar. Gente, para ter certeza de que esse velho vai morrer, amarra uma pedra na cintura dele. Joga ele dentro do caldeirão para ele afundar. Pegaram aquele velho, amarraram a pedra na cintura dele. Lançaram ele dentro do caldeirão, ele afundou. As bolhas ficavam subindo da sua respiração. E eles ficavam esperando. Quando as bolhas pararem, acabou a época apostólica. Passaram-se 10 minutos. Passaram-se 15 minutos. Disseram: puxa! Puxa, que não deve mais render nem osso mais. O azeite deve ter comido tudo. Eles pegaram um gancho, foram na corda, puxaram a corda. Irmãos, havia pedra e aquele velho, sem nada queimado, sem nenhuma bolha, olhando para as coisas e disseram: não pode ser. Como é, João, que esse azeite não te queimou? João olhou para aqueles homens e disse: sabe por que esse azeite não me queimou? Porque o azeite que Jesus colocou aqui dentro é mais quente, é mais quente, é mais quente. Quantos querem receber esse azeite? Quantos querem? Quantos querem? Levanta a mão lá em cima, levanta a mão lá em cima. Jesus, eu ministro azeite sobre a tua igreja nessa tarde, Senhor. Eu ministro unção sobre a tua igreja. Eu ministro, Senhor, a mesma unção que estava sobre os apóstolos, a unção que era para despedaçar o jugo das trevas. A mocidade de Parnamirim recebe dizendo: glória a Deus.
azeite, levanta a mão, por favor. Adore a Jesus nessa tarde. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, eu quero chamar você para mim aqui na frente. Venha. Eu quero fazer uma oração com você. Vem. Os jovens que são batizados vão vir para interceder. Os jovens vão fazer o trabalho. Jesus vai operar nessa tarde. Quem é batizado com o Espírito Santo, vem me auxiliar aqui. Chega. Quem não é batizado,
estamos com sede, sedentos de mais e mais poder de Deus. Mas não se preocupem, a noite tem mais ainda. Às 18h30 nós estaremos aqui para o grande culto de encerramento do nosso 15º Ejocanto. E com certeza Deus ainda fará coisas grandiosas neste lugar, nesta noite. Se você não foi batizado agora de tarde, à noite tem o cenáculo do poder, você pode passar lá. Jesus ontem batizou 49. Hoje Jesus vai batizar mais um bocado. Setor 9, Moisés, setor 5, José, setor 4, todos os líderes que vieram com vocês na tarde de hoje, fizeram esse trabalho. Deus abençoe vocês, aos grupos de louvor. Deus também abençoe cada um de vocês, recompensos de uma maneira poderosa. Jesus está batizando ali, ó. Aonde? Cadê? Cadê ela? Ó, Jesus batizou aqui 5. Essa aqui foi também? Essa também 6. Aí, 6. E o fogo está pegando ainda. Mas olha, eu quero dizer a você uma coisa. O culto hoje começa às 18h30. Chegue cedo para você garantir um dos poucos lugares que vai ter disponível. Lembrando a juventude que hoje o grande conjunto tem a participação especial. Toda essa bancada aqui na minha retaguarda, na minha lateral, vai estar reservado para vocês. Então chegou, nada de ficar lá fora pelo telão, nada de ir para outro lugar. Venha logo para o seu lugar que está aqui reservado, tá bom? Para você estar participando aí do grande conjunto. Você que não vai participar do grande conjunto, mas que faz parte aqui da nossa igreja, convide uma pessoa não evangélica para estar conosco. Amém. Para estar conosco hoje no grande culto de encerramento. Quem vai estar ministrando é o pastor Eliel Silva, ele que esteve aqui hoje à tarde. Eu vou convidá-lo aqui agora para ele fazer essa oração, para nós estarmos encerrando este trabalho dessa tarde. Lembrando aos nossos hóspedes que vocês já também vão lanchar, vão jantar.